Opa, beleza galera? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer o Pergunte ao Mestre 3, né? E aí, como é que estão? Preparados? Bora, solta as perguntas aí. Vamos Tomando começar uma aí, já, né? É. Você tá tomando o que aí? É uma Red? Isso é uma Red que vai. Tá bonito, hein? Essa também tá boa. Isso Bora. aí. Vamos lá, começa aí, Lucas. Começar. A primeira pergunta é do José Firmino. Ele está perguntando se a fermentação ocorre sem oxigênio, por que temos que aerar o mosto? Inclusive, a gente fez um vídeo já bem detalhado sobre isso, que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para vocês assistirem a aula completa. Aí responde aí. É interessante, muita gente pergunta isso. Porque quando a pessoa começa a estudar como fermentar, como é que funciona a fermentação, quem vai se aprofundando nesse assunto, começa a entender que a fermentação ela é anaeróbica, ela acontece sem oxigênio. Então, se a fermentação ocorre sem oxigênio, por que nós temos que botar oxigênio no início, antes da fermentação? Porque fala assim, não aerar, a cerveja não fermenta direito e tal. Lógico que a pergunta é muito boa, né? Bem, principalmente para os cervejeiros que estão iniciando agora as suas atividades. Bom, vamos entender o seguinte. No processo, a levedura precisa de duas fases. A primeira fase é uma fase aeróbica e a segunda fase é uma fase anaeróbica. A fermentação em si é anaeróbica, mas para poder ter uma população de leveduras naquele mosto suficiente para fazer uma boa fermentação, ela tem que se multiplicar. A gente põe um pouquinho, depois que vocês vão ver lá na lama, fica um monte de lama. Pô, de onde veio tanta levedura assim? Vem da reprodução dela assexuada. E para ela fazer essa reprodução assexuada, ela gasta muita energia. E ela precisa obter a energia fazendo a respiração celular, lá nas mitocôndrias, tal, da célula. Não vamos entrar em detalhe. Esse processo de obtenção de ATP, adenosina trifosfato, que é a energia da levedura, ela precisa do oxigênio para poder realizar. Então nós podemos simplificar assim. Primeira fase, aeróbica, para ela se multiplicar. Segunda fase, fermentativa, é que ela produz o gás carbônico, o álcool, que produz a nossa cerveja. Aproveitando o gancho aí, já que está na moda, e a bombinha de aquário, funciona ou não funciona? A bombinha, ele tá querendo me sacanear, mas a bombinha de aquário tá virando moda. Todo mundo botar bombinha para aerar o mosto. Funciona. É porque se não funcionasse aqui, não funcionaria no aquário. Então, mas só que o conceito que o pessoal tem da bombinha tá errado. Tem gente que pensa que põe a bombinha no mosto e as bolinhas ali estão botando oxigênio, estão botando ar no mosto, é errado. Aquilo ali, a superfície de contato é mínima. A bombinha é importantíssima para fazer a movimentação do mosto. Com a movimentação do mosto, a parte que passa pela lâmina superficial recebe a carga da pressão atmosférica, aí sim ocorre a difusão gasosa. Então a bombinha não é para fazer bolinha, ela pode nem ter aquela difusora, é só circular, fazer a bombinha, mexer e despejar o mosto, é a mesma coisa. Pode usar, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, então, assim. Você quis dizer que a levedura, na verdade, ela se reproduz para depois ela fermentar, né? Então, e se uma pessoa que estiver começando achar que pode colocar logo mais levedura no início para ela começar a fermentar mais rápido, faz sentido? Faz sentido. A inoculação, quando a gente compra um sachê daqueles, um saquinho, ela vem geralmente 11 gramas e meio de levedura. Todo saquinho tem a quantidade ideal para poder fermentar. Aí tem lá assim, 23 litros, 30 litros, 15 litros, depende da levedura. Então, aquilo ali é para uma taxa de inoculação dentro de uma densidade da cerveja
estipulada. Então ele já está contando que ela vai se reproduzir para fermentar aquela quantidade. Já foi feito testes em laboratório. Mas se eu quisesse colocar mais, se eu chegasse numa conta e colocasse mais para ela fermentar mais rápido, esse teste pode dar certo? Melhor é a gente errar para mais do que errar para menos. Então, teoricamente, eu poderia conseguir fazer uma cerveja mais rápida, se eu botasse mais levedura. Lógico, meu custo seria mais alto, porque a levedura é um insumo caro. A não ser que você faça um start. Sim. Você compra um pacotinho, faz um start, você sim. multiplica ela antes de botar na cerveja. Mas isso é outro passo. Não, sim. Né? Depois a gente faz até uma aula sobre isso. Que inclusive a gente está fazendo a gente está reproduzindo uma levedura nossa aqui, que a gente está criando, né? Então a gente tem testado isso. Mas entendi. Mas estou levantando mais essa bola mesmo porque são coisas que... Sim. Quando a pessoa está iniciando, ela tem essas dúvidas mesmo. E essas dúvidas, muitas vezes, você não encontra de um jeito fácil na internet. Você tem que ler muita coisa para entender. Aí fala processo de respiração celular, ciclo de Krebs. Tem gente que não sabe nada mais de biologia, então complica. Eu não quero saber de biologia. Para mim, dane-se a biologia. Eu quero que vocês entendam o processo. Perfeito. Boa. Inclusive, a gente tem feito várias aulas, né, que a gente coloca até o nome de biologia do malte, biologia do lúpulo, biologia da levedura, biologia da Kveik, que são umas aulas tentando aprofundar um pouco mais nesses temas, justamente para todo mundo... Mostrando de uma forma diferente, né? Para ver se é uma didática melhor de aprendizado. Perfeito? Para ter uma visão diferente também, né, dos ingredientes. Uhum. Vamos para a próxima. A próxima pergunta é do Edmar. Ele pergunta, preciso usar nutrientes para fazer uma boa cerveja? Muita gente também... cervejeiro caseiro, ele é um caso à parte. Quando ele começa a aprender as coisas da cerveja, ele começa a querer usar tudo que está disponível. E muitas vezes se fala muita coisa, mas nem tudo aquilo ali é necessário. É besteira. A cerveja boa é aquela cerveja que a gente faz fácil e uma cerveja simples. Né? Quanto mais a gente inventa, mais chances tem de contaminação, mais chances tem de dar errado. Então, os nutrientes, eles são fundamentais para a levedura se desenvolver. Mas o malte já fornece praticamente tudo que ela precisa. Então, obrigação de botar nutriente nenhuma. Eu aconselho nutriente quando a gente vai fazer um starter, que é aquela multiplicação prévia da levedura antes de fazer a cerveja. Ali é muito interessante ter nutriente. Hoje, eu uso nutriente em todas as minhas cervejas. Por quê? Porque eu tenho o nutriente, eu uso levedo de cerveja, pozinho, barato, não compro nutriente, nada disso, e funciona muito bem, me dá um rendimento legal e tem dado cerveja boa. Se está dando boa, para que mudar? Tá bom. Só vamos falar um pouquinho. O que são nutrientes? Isso que eu ia falar também. O que eles podem usar de nutrientes? O que são para... A célula, quando vai se multiplicar, lembra no que nós discutimos antes? Ela precisa criar, por exemplo, ela vai brotar, de uma célula brota outra célula de levedura. De onde vai partir toda essa nova célula? Ela precisa de matéria-prima. Essa matéria-prima tem que estar no mosto. E o mosto, muitas vezes, ele tem os nutrientes necessários, mas a levedura trabalha melhor se a gente der uma ajuda nessa parte inicial de multiplicação. Então, não é necessário. Mas se a gente ajudar, é que eu estou falando, por isso que eu uso nutriente hoje, que eu uso pozinho de levedo de cerveja, porque eu tenho observado os meus estudos, já fiz estudos comparativos, inclusive eu publiquei no Mundo Kveik, mostrando com vários tipos, mostrando o gráfico, como é que foi. Eu tive um resultado interessante, tenho feito. Show. Perfeito. Quer ir para a próxima pergunta? Fala alguma coisa? Bora no próximo. Hoje as perguntas são bem... Muita gente... Acho que foi porque... Mais técnicas, né? Foi porque a gente postou recente um vídeo de biologia da levedura. Levedura que vai... Então surgiu muita dúvida em relação à parte da levedura mesmo. A próxima é de levedura também. Do JB Silva. Li no seu artigo que podemos congelar a levedura, mas o congelamento não destrói as células? Isso aí é uma dúvida comum, né? É uma dúvida comum.
Muita gente pensa que congelando um alimento, a gente vai matar todos os micro-organismos que estão ali, vai purificar o alimento. Não. De forma nenhuma, né? Depois eu vou contar umas experiências práticas aqui. Quando a gente usa a geladeira para retardar a ação dos micro-organismos decompositores. Então, quando a gente tem uma comida, provavelmente ela já está contaminada com decompositores. Se a gente deixar numa temperatura alta, elas vão ter um metabolismo mais rápido, estraga a comida mais rápido. Quando a gente põe na geladeira, a gente baixa o metabolismo desses contaminantes e eles trabalham mais devagar. Não quer dizer que a comida na geladeira não estraga mais devagar. Agora, o congelamento, a crítica que tem no congelamento, que muita gente fala, é que quando se congela uma célula, os cristais de gelos formados, eles destroem a célula. Tudo bem, isso acontece com algumas células sim. Só que alguns organismos, micro-organismos e até animais, possuem substâncias naturais criopreservadoras. Crio é gelo. Criopreservadores, para se preservar no gelo. As leveduras têm a trealose, ela é uma substância que impede o rompimento das suas membranas. Então, a levedura, ela sobrevive ao congelamento. Lógico, algumas morrem, mas a maioria sobrevive. Tem sapo que congela no frio e não morre, acaba o frio e volta. Ele também tem substâncias naturais dele, criopreservadoras. Eu já fiz inúmeros testes congelando leveduras e botando elas para fermentar e fermentando naturalmente. Mundo que vai tem uma página que fala. Vamos deixar o link aí para vocês. Congelamento da levedura, eu mostrando como que elas voltam. Eu fiz com Nottingham, fiz com Kivite, fiz com S05, todas reativam. Sem fazer teste assim, né, mas de experiência no dia a dia, eu já presenciei isso, que é o que a gente, na Mitos, quando a gente, no começo assim, a gente testava bastante, a gente envasava a garrafa, né, não pasteurizava, deixava no congelador e tal, já congelamos algumas, deixamos em temperaturas muito baixas e tal, depois retiramos, e algumas a gente deixou no ambiente também, para fazer entrega e tal. O que acontece? Se você deixa ela no ambiente, você pode congelar a cerveja. Se ela não for pasteurizada, só para depois a gente fala até da pasteurização. Você deixa ela no ambiente, o calor, né, vai reativar, porque ela não morreu, ela só dormiu. Posso falar que ela dormiu? Pode. Ela só dormiu. Então o calor vai acordando elas e elas começam a refermentar a cerveja. E acontece até da própria garrafa estourar. Porque refermenta tanto se deixar muito tempo ali, vira uma bomba mesmo, entendeu? Então, assim, na prática já tive essa experiência de que a levedura realmente ela não morre, ela só dorme. Mais alguma observação? Não, acho que nós respondemos, né? E até a pasteurização, que é para, na verdade, matar a ação da levedura, é um processo de... Matar micro-organismo de uma forma geral. Micro-organismo de uma forma geral... É um processo de esquentar e resfriar a cerveja, né? Na verdade, o que mata é você subir essa variação térmica. Essa variação térmica. Então, você sobe bem a temperatura e baixa. Aí sim você mata a ação dela. Inclusive tem um videozinho sobre pasteurização que a gente já fez também aqui no canal. Perfeito. Foi um dos primeiros vídeos do canal que a gente fez sobre a importância da pasteurização. Né? É isso mesmo. Bora para a próxima, que é do Morato. Ele fez duas, na verdade. Vamos para a primeira. No seu artigo diz que o amido é a base de energia para a vida. Posso usar maisena para fazer cerveja? Essa é legal, né? Foi uma boa pergunta. Boa pergunta. Se o amido é a base, né, que a gente tira dos grãos para fazer a cerveja, por que eu não pego um pacote de maisena, que é amido, né, moído, e faço e não preciso comprar malte? Né? Faço só com amido. Por um detalhe muito simples. O grão, ele é uma semente para germinar, a cevada. Quando a gente pega essa cevada no campo,
e vai maltear, vai fazer a malteação dela, a gente engana a semente, forçando ela a germinar no ambiente controlado, como se ela estivesse no solo. E quando ela começa a germinar, a gente paralisa o processo e seca esse grão, que é o malte, o grãozinho do malte que a gente usa. Então, no grão tem enzimas que vão digerir o amido, que foram estimuladas a entrar em ação no processo de malteação. O amido industrial, maisena, não tem essas enzimas. Então ela não fermenta, ela não transforma, não é que não fermenta, ela não transforma o amido em glicose e nos seus subprodutos. Não vira cerveja. Interessante mesmo. Inclusive também tem no... Você fala muito dessa questão do grão, germinar e tudo no vídeo Biologia do Malte. Biologia do Malte. Que eu até faço uma análise, uma analogia com a nossa digestão, que é muito parecida. A abraçagem simula a digestão É humana. isso aí. O Morato ele fez duas perguntas, né? Essa foi a primeira, a segunda foi que em alguns grupos de WhatsApp estão discutindo como fazer a Kintsuga e para que e quando usar esse insumo. A galera tem comentado bastante disso. Tem coisas que viram modismos no grupos de... cerveja. Não, mas isso é sempre, é padrão. E tem momentos. Agora teve um momento aí atrás que era a aeração do malte, depois virou vitamina C. Agora é Kintsuga. O negócio é o seguinte, Kintsuga é um açúcar caramelizado. É pegar um açúcar e fazer dele um processo com vários componentes químicos de caramelização. Com essa caramelização, nós temos caramelos claros, médios e escuros. Eu posso pegar um malte pilsen, o mais branquinho que tem, e fazer uma cerveja preta com ela. Mas ela sai com um caramelo muito forte. Quem usa isso no padrão é a escola belga. A escola belga, praticamente, a maioria das cervejas belgas usa o Kintsuga, porque ele tem um padrão de dar caramelo e frutas secas na cerveja. Frutas secas que eu falo passas, essas frutas sequinhas, né? Natal. Dá esse aroma e esse sabor na cerveja. Agora, combina com toda a cerveja? Não. Ou sim. Cerveja artesanal tem que combinar com tudo. Eu estou com vontade de fazer isso, eu faço e testo. De repente dá uma boa cerveja e aí, se a pessoa gosta, isso que importa. Esse negócio de estilo, saiu do estilo. Pô, peraí, cerveja é boa, cerveja é ruim. Tem cerveja dentro do estilo que é ruim, tem cerveja fora do estilo que é boa. Então o Kintsuga está sendo usado de uma forma genérica. Tudo bem, todo mundo está fazendo teste, mas ela deve ser usada com moderação para algumas cervejas que exigem, que combina com esse sabor de frutas secas Caramelado. E o caramelado. Galera, o resumo, na verdade, se você está fazendo em casa, fez, gostou, para você tá bom, é isso que vale. Isso que vale. Não tem... Não vai me dar uma cerveja não que tem ficou boa que só ter porque tá fora do o estilo tal, obrigado a fazer isso. Então, se você saiu do estilo e curtiu, vai em frente. Eu estou fazendo agora aqui uma IPA. IPA só que é India Pale Ale, né? Eu estou fazendo, em vez do... ale, eu estou usando Lager. Vou fazer uma India Pale Lager. Uma IPL. Óbvio que se você for participar de competição, aí tem que fazer no estilo certinho. Mas se for fazer pra você mesmo em casa, o importante é se divertir. Isso aí. Acabou. Vamos fazer um vídeo degustando a IPL quando ela ficar pronta. Show. E aí? Próxima pergunta é do Marcos. Gostaria que explicasse sobre o descanso de diacetil. É mesmo necessário? Se há variações? É um tema interessante também. Eu, quando eu comecei a fazer cerveja, eu não sabia nem que esse negócio existia, né? Também não tinha onde pesquisar, é muito tempo atrás. Por isso, inclusive, que a gente está fazendo esse canal. A gente começa a entender esse descanso de acetil quando a gente já faz algumas cervejas, ou a pessoa que antes de fazer já está estudando há algum tempo. O diacetil é um subproduto da abraçagem da fermentação. O diacetil ele é eliminado fora da célula. Inclusive tem uma página minha na internet, no Mundo que Vai, que explica tudo isso.
também tá descrita lá. Ele é eliminado, eu ponho figuras mostrando como é que é, para simplificar. Aqui eu não vou entrar em grandes detalhes, não. Então, ele é lançado para fora da célula da levedura, e ele, fora da célula da levedura, ele dá aroma e sabor indesejado, que é o principal é rançoso e de milho cozido. Algumas pessoas chamam de esparadrapo, quer dizer, eu não sei o que é cor de esparadrapo, mas... Não sei se é do gosto de couro cru. Cada um fala uma coisa. Couro cru. Gosto de suor de cavalo. Gosto de couro cru. Nunca lambi cavalo. Couro cru é o que é? Então, tem pessoas que a parte sensorial é muito diferente, né? Então, para evitar isso, hoje eu faço, mas minha cerveja não custa nada. Eu faço o seguinte, eu fermento, vamos supor, 18 graus, estou fermentando a 18 graus uma cerveja aí. Quando acaba a fermentação, ela estabiliza, né, medindo a densidade, eu elevo a temperatura dela de 3 a 4 graus, de 18 graus para 18, 21, 22 graus. Eu elevo a temperatura dela e deixo 2, 3 dias. Geralmente eu deixo 2 dias. Aí, ela aquecendo, ela se anima a consumir esse diacetil e eliminando ele, um outro produto na cerveja, derivado dele, que não tem aroma. Então é uma forma de tirar esse aroma indesejado. Agora, só com uma observação, isso é muito comum em cervejas Pilsen, cervejas lager claras. Nas cervejas mais escuras, mais lupuladas, o próprio malte, o próprio lúpulo mascara muitas vezes esse aroma. É isso. Perfeito. Lenda. Vai para a próxima aí. Roberto Bonici. Mestre, para mim obter mais... para obter mais álcool na cerveja, eu trabalho com rampas ou mais maltes? Mais álcool. Bom, o álcool não é um ingrediente, isso mesmo. Tem gente que Pelo pensa, amor de né, que Deus. tem que botar álcool na cerveja. Bom, primeira coisa, você tem que ter uma diferença entre a sua gravidade original, quanto de açúcar tem na cerveja que você acabou de fazer, no mosto, e quanto de açúcar residual ficou depois da fermentação. Esse consumo de açúcar, da gravidade original para a gravidade final, é o que foi transformado em álcool. Então, quanto maior esta diferença, maior álcool produzido. Então, se você quer fazer uma cerveja com grande teor alcoólico, você tem que ter uma gravidade inicial, isso a gente consegue com mais malte, né? E você tem que ter uma gravidade final baixa, aí você tem que usar uma levedura capaz de fazer isso e já inocular numa população adequada. Lembra no início da nossa discussão aqui? Se a gente não criar uma população de levedura suficiente ali, ela pode demorar e não fermentar direito. Aí você vai ter uma gravidade final elevada, pouco álcool. Então a gente tem que ter mais malte, uma levedura trabalhando bem, para chegar a uma gravidade final baixa. Isso tem leveduras que são especialistas nisso. E outra coisa, quanto mais alta a temperatura de braçagem, você vai ter uma cerveja mais encorpada e, consequentemente, mais resíduo de açúcar na sua cerveja. Ela é encorpada porque a levedura não vai conseguir quebrar esses açúcares complexos. Quando a gente fala da alfa-amilase. Quando você quer que ela consuma tudo, você faz uma temperatura mais baixa, usando a beta-amilase, que ela quebra o amido em pedaços menores, mais fermentáveis. Mais fermentáveis, maior a diferença. Então, uma dica. Uma composição de malte que você tem uma gravidade original alta, por exemplo, o que é uma gravidade original alta? Acima de 1060. E uma gravidade final baixa. Qual é uma gravidade final baixa? Abaixo de 1010.
se você quer ter ela com muitos açúcares fermentáveis, baixa a temperatura. Qual é a baixa temperatura? Abaixo de 65, entre 62 e 65 ali. Aí você tem as betas-amilases trabalhando. Se você quer uma cerveja de mau corpo, que não é a sua pergunta, mas se você quer, trabalhe rampas menores e com maior densidade original. Perguntei. Você falou que a quantidade de malte que interfere no álcool, basicamente. Quanto mais malte, maior a gravidade inicial. É lógico, dentro de determinados parâmetros. Você não Sim. pode botar um saco dentro de um local que você não vai ter condições de transformar aquilo tudo em açúcar. Mas a pergunta é, a variedade do malte também interfere no álcool, né? Por exemplo, um malte mais escuro. Não, Não? não. Lógico que cada malte tem um teor de transformação. Para quem está começando, isso é impossível calcular, a não ser que ele use uma plataforma digital para calcular. Fazer isso à mão pode ser feito, mas é extremamente complexo. E as famosas... Então, o que a galera fala, eu tenho falado muito por aí das High Gravity, são cervejas Que eles exploram, eles usam menos água. Só para você ter ideia, Thiago, quando você vai calcular o volume de malte, grãos moídos e água, dependendo do processo, dependendo da eficiência do equipamento, você usa naturalmente entre 3,5 litros de água para cada grão a 4 litros de água para cada grão. Quando você quer fazer uma cerveja de alta gravidade, você tem que diminuir essa água para concentrar mais açúcar nesse moço. Só que tem um limite para isso da dissolução do açúcar na água. Então, é indicado para quem vai fazer usar uma proporção de 2,5 a 3 litros por grão. Normalmente o povo usa aí 2,5 por quilo de grão, 2,5 litros por quilo de grão, para poder ter um mosto mais concentrado. Abaixo disso, a pessoa já começa a correr risco de não aproveitar todo o açúcar disponível no grão. Entendi. Outra coisa também, só para encerrar essa pergunta aí, eu basicamente assim, a grande maioria das cervejas que eu provei que tinha um teor alcoólico bem alto, acima de 8, não, acima de 9, vamos botar 9, 10, você mesmo já fez uma de 10 aqui, né? Elas têm um gosto mais doce. Eu pelo menos reparo um pouco isso. Ou é tipo uma impressão minha, ou isso é uma tendência realmente por conta de tudo isso? Depende muito do malte que for usado também, né? Se você usou mais malte caramelo, mais malte... Não, sim. Não, porque eu nunca... A gente mesmo na própria Mids, a gente nunca fez uma cerveja acima de 6%, né? Também não é o interesse da gente fazer agora. Mais pra frente, vamos avaliar. Mas eu tenho essa impressão, entendeu? Assim, sem aprofundar muito. Só pra você ter uma ideia, quando você usa uma Kveik, ela sempre vai, na maioria das vezes, ela dá um aspecto de cerveja seca. Sim. Porque ela tem uma característica de digerir trissacarídeos que as outras leveduras não têm. Então ela quebra os açúcares de difícil fermentação para outra levedura. Nem acho que é só que você falou da Kveik e tudo, mas o grande lance é a levedura mesmo, eu acho. Porque, por exemplo, a Morena, que a gente comercializa, antes da gente comercializar, a gente fez alguns testes, né? Ela na S04, que inclusive é a que a gente usa até hoje, ela dá o sabor que ela dá até um pouco mais adocicado. Quando a gente testou com a S05, o que aconteceu? Ficou mais seca, realmente, ficou bem mais seca. A S04, ela tem dificuldade de digerir trissacarídeos como a maltotriose, que o S05 já faz com facilidade. Perfeito. Próximo. Rapaz, essa última pergunta aqui foi quase um... Eu vou dividir. É a pergunta do Yannick. Yannick Dadalto. Mestre, gostaria de saber qual ou quais ingredientes mais encarecem a cerveja e se os ingredientes mais finos é um fator muito preponderante para uma cerveja ficar boa ou não. Quer que eu faça? Pode ser. Cara, essa questão dos ingredientes mais encarecem a cerveja é uma resposta assim muito
muito variável que a gente pode dar. Primeiro, porque depende se você quer, independente do malte, ou do lúpulo, da própria levedura, se você vai fazer vai buscar no mercado fornecedores locais ou se você vai importar, né? Esse é um primeiro passo. Se você for usar malte brasileiro, por exemplo, você vai ter um preço mais acessível, na maioria dos casos aí, do que se você importar um malte, né? Então já é um primeiro ponto aí. E também uma outra dica que eu dou é onde você comprar os fornecedores. Se você pesquisar bem, você consegue encontrar preços mais acessíveis também, né? E a questão do lúpulo também vai da mesma forma. Mas de uma forma geral, se eu pudesse te dar uma resposta assim, pelo que a gente passa, eu acho que o que mais encarece de fato é o lúpulo, né? E também é tão variável essa resposta que também depende da sua receita. Se você quer fazer uma receita muito lupulada, se você quer fazer uma receita menos lupulada, se você quer fazer uma receita com vários tipos de malte. Então, assim, o que mais encarece cerveja, em primeiro lugar, é a receita que você vai fazer para ela. Eu acho que a resposta certa para tirar é a receita. Porque na receita você vai definir se você quer usar malte importado ou não, a quantidade de lúpulo que você vai colocar, a quantidade de malte. Então, a receita que determina se sua cerveja é cara ou não. E, naturalmente, na receita você define qual estilo você quer fazer, né? E pelo estilo você sabe mais ou menos aquilo que você vai procurar. Uma outra dica para economizar é sempre tentar comprar os produtos em loja física na cidade que você mora, né? Então, se você for comprar pela internet malte, por exemplo, fazer uma receita, vai comprar 10 quilos de malte, o frete dá absurdo, tá ficando muito caro. Exatamente. É sempre melhor achar uma loja física. Aí também tem o seguinte, muita gente acha que o que é de fora é o melhor, tá? Nem sempre é assim para tudo, né? Eu tenho umas receitas como essa aqui mesmo, a Cabra Mansa, que para mim é uma das melhores cervejas que eu faço. E ela tem uma aceitação muito boa. Eu uso o malte base dela, é malte nacional. E não mudo. Poderia botar um malte... Mas se ela deu tão certo com esse malte, e tá tão boa, para que eu vou mexer? E ela fica barata para mim, entendeu? Não fica tão barato que é uma IPA. Mas existem lúpulos que são baratos e lúpulos que são caros. Aqueles lúpulos que vão se tornando mais modismo, impressionante como é que eles aumentam o preço da oferta e da rapidinho. demanda. Mas aqui, é interessante você entender um pouco desses preços, né? Do que tipo de lúpulo é mais caro, que tipo de lúpulo é mais acessível, malte também, para quando você for comprar uma cerveja para degustar. A gente mesmo faz isso frequentemente aqui em casa. A gente junta, compra umas cervejas novas aí, de marcas mais conceituadas, para a gente provar. E a gente naturalmente olha que lúpulo ela foi feita, os maltes, enfim, a levedura. Tem muitas empresas falam, né, que é utilizado. Muitas empresas, inclusive, dão a receita. Então, você entender, você saber qual é mais caro, para você saber se você está pagando um valor justo para degustar essa cerveja. É interessante por isso. Né? Tem uma coisa interessante. Quando a gente começa a fazer cerveja, a gente faz uma cervejinha boa, a gente fala assim, vou guardar essa receita, não vou passar para ninguém. Cara, eu passo minha receita para quem quiser. Não vai fazer igual. Não fica igual. A gente vive debatendo isso mesmo, essa questão de guardar a receita 7 chaves e tal. Mas besteira. Acaba Os sendo maiores besteira. cervejarias do mundo divulgam a gente mesmo, vou dar um exemplo aqui. A gente provou, tem um tempo aí, a Punk IPA da Brewdog, né? Que é uma das melhores cervejarias do mundo aí. A gente entrou no site deles, tinha a receita completa lá. Tem de todas que eles fazem. De todas que eles fazem. A gente baixou a receita e tá testando em casa. Vamos testar pra Entendeu? parecer. Então, assim, varia muita coisa. A receita, ela deve ser compartilhada até. Mas qual é a diferença, né? Por que não fica igual meu pai tá falando? Não fica igual porque, às vezes, no processo você não faz igual, porque o equipamento não é igual. Temperatura. Né? A temperatura, o ambiente, tudo, a temperatura... Fermentador. Tudo varia, né? Tudo varia. Então, A panela de fazer de um para outro varia muito. Mas eu sou um que defende aí, tô defendendo que o grande segredo das principais cervejarias aí, ao redor do mundo, na Alemanha tem muito isso, são aquelas que têm levedura própria. Quando você tem uma levedura própria, você tem o seu segredo naturalmente, porque só você tem a sua levedura, porque ela é própria. Né? É um diferencial. Então, E a nossa vai sair em breve. a gente está dedicando um bom tempo
Ainda bem que a gente tem um biólogo aqui também, que além de mestre biólogo, Tem muita gente que me ajuda. Eu faço nada experiência na área de biologia, a gente está desenvolvendo uma levedura própria, né? Para ser, digamos, o nosso segredo, o segredo das nossas receitas. Basicamente é a nossa porque ideia. ela não vai se comprar, né? Não tem como. E isso com certeza ajuda muito no marketing também, pra gente, né? Sendo bem sincero, assim. É isso. Não, acho que ele É mais? fez ingredientes mais finos, de melhor qualidade, é um fator muito grande para a produção de uma cerveja boa, gostosa ou não. A gente já respondeu. Já. E quais são os fatores para chegar a uma boa cerveja? Fatores para se chegar a uma boa cerveja. Primeiro, paciência. Segundo, entender o que você vai fazer. Terceiro, você ter um equipamento razoável. Quarto, seguir a receita ao pé da letra e principalmente as rampas, as temperaturas de fermentação e as temperaturas a temperatura de braçagem e a temperatura de fermentação, maturação. Principalmente quem está começando. E outra coisa, higiene. Higiene. E o principal para mim qual o fator para chegar a uma boa cerveja? É você gostar dela. Acabou. Não importa. Isso é verdade. Sabe, a questão a cerveja é boa. Cara, Yannick, né? Vou ser sincero pra você. Uma cerveja boa é tanto fator. Aqui em casa, olha só. Aqui em casa a gente já fez diversos testes. O fato da pessoa vir aqui na minha casa, a gente faz cerveja, não sei o que, a maioria das pessoas toma qualquer uma cerveja, sabe uma cerveja que eu não gosto. Já fez cerveja que eu não gosto, eu dou pra pessoa provar de teste mesmo, depois eu falo. Tá horrível, a pessoa toma, nossa, diferente, hein? Não sei. Posso contar um segredo? Uma vez eu fui para uma festa de aniversário de um parente e as pessoas, eu levo minha cerveja e o pessoal fica assim, pô, cerveja boa. Aí eu peguei proibida. Não que seja ruim, já falou isso. Não tô. Eu tô falando que não é minha. Peguei a proibida, tirei o rótulo, que ela tira o rótulo fora, botei dentro, tirei o rótulo, botei um rótulo. A gente tinha levado uma cerveja de presente para aniversariante. Eu fiz uma cerveja pro aniversariante. A gente comprou umas proibidas também e rotulou também as proibidas com o rótulo dessa que a gente fez. E as pessoas bebem aquilo. Se eu desse, não estou falando mal da proibida, mas dá a proibida e dá a proibida com outro rótulo, a pessoa prefere a proibida do outro rótulo. É impressionante. É impressionante. É isso, cara. Todo mundo, na verdade, compra, consome, bebe, come com os olhos, né? Então, a boa cerveja é uma questão de gosto pessoal, na verdade, né? Por exemplo, eu gosto muito de IPA. Tem gente que eu conheço, a minha namorada mesmo, toma um gole de IPA e não consegue nem beber, sabe? O que é uma boa cerveja? Então é isso. É isso aí, gente. Errou? É isso. Fechou? Por hoje era isso. Valeu. Galera, lembra aí de deixar as perguntas aqui nos comentários, quase que não esquece de falar isso. Tem que deixar pra ajudar a gente, que aí no próximo a gente responde. Parece que é chatão, né? Que a gente tem que ficar falando todo vídeo, igual os youtubers da vida aí. Mas é porque é pra lembrar mesmo. Deixa aí que ajuda a gente a continuar seguindo a dinâmica aqui de fazer o Pergunte ao Mestre. Beleza? É isso aí. Valeu, Valeu, galera. até mais. Até mais.